Olá, primeira série. Hoje a gente vai estar iniciando propriamente o nosso segundo bimestre. A partir de agora, a gente vai ter um conteúdo totalmente novo, que a gente até então não tinha trabalhado, então não é uma revisão nem nada, tá? No início do primeiro bimestre, a gente havia falado bem rapidinho sobre o átomo, quando a gente começou a fazer aquele mapa mental sobre a constituição da matéria. Se lembram? A gente viu que um conjunto de prótons, nêutrons e elétrons gera um átomo, um conjunto de átomos gera moléculas, conjuntos de moléculas geram substâncias e assim sucessivamente. Agora, propriamente, a gente vai trabalhar o átomo, toda a história do átomo até chegar em modelos que nós temos hoje em dia. Para isso, tá, a gente precisa voltar um pouquinho na história aqui da teoria atômica, porque ela não é recente. E para isso, assim, a gente faz uma análise de que o ser humano ele sempre foi muito curioso. O ser humano ele sempre se perguntou, o ser humano sempre se questionou. E sobre esses questionamentos também surgiram as dúvidas do que a matéria ela era feita. Qual seria a unidade básica formadora da matéria? Então, para esses questionamentos, para essas dúvidas, a gente vai voltar lá na Grécia Antiga, tá? Em mais ou menos ali 450 anos antes de Cristo. Então, essa primeira parte do conteúdo, você pode colocar aí no seu caderno sobre teorias filosóficas, tá? Aqui no nosso segundo bimestre. Lá em 450 anos antes de Cristo, se tratando ali da Grécia Antiga, a gente tinha somente os filósofos, não existia a ciência desenvolvida, não existia método científico. Havia somente a escolástica grega, tá, que eles se questionavam sobre muitas coisas da natureza, sobre muitas coisas do mundo. E um dos questionamentos que houveram foi justamente esse, do que a matéria é feita. Porque, por exemplo, se você pega ali, você pega um jarro feito de barro. Ok, esse jarro ele é feito de barro, esse barro é feito de terra. E a terra, ela é feita do quê? Eu vou pegar essa minha árvore, o tronco dela é de madeira, e essa madeira, ela é feita de quê? Então começou esses questionamentos para saber qual seria a unidade básica que formava a matéria, que formava tudo que existia no mundo, conhecido por esses filósofos gregos. Quanto a isso, a gente tem dois filósofos que foram muito importantes, tá? Que separadamente eles pensaram na mesma coisa. Então aqui nós temos o Demócrito e nós temos o Leucipo, tá? Demócrito e Leucipo, separadamente, eles começaram a pensar e chegaram em uma conclusão. Se eu pego, por exemplo, esse mesmo vaso de barro e o quebro, agora a gente vai ter cacos de barro. Ok. Se eu pego esses cacos do vaso de barro e continuo quebrando, eu vou chegar em partes cada vez menores desses cacos. Só que aí, para eles, se eles pegassem esses cacos cada vez menores e continuassem a quebrar, a dividir em partes cada vez menores, ia chegar em uma parte que teria um tamanho tão pequeno que ela não mais ia conseguir ser divisível, tá? Essa parte que não mais iria ser essa parte que não mais iria ser dividida, ela seria a unidade formadora da matéria, de toda a matéria existente no planeta. Para essa parte não mais dividida, ela recebeu o nome de átomo. Átomo, tá? A origem grega, a etimologia dessa palavra, ela significa o seguinte: esse A, ele vem de não, é uma negação, é alguma coisa que não é alguma coisa que não existe, é alguma coisa que não há. E o tomo, ele vem de divisão, tá? Então imagine, eu tenho um tomo que é divisão e o A que é de negação, então nós temos que o átomo é não divisível. Então, tanto para o Demócrito quanto para o Leucipo, tá? A unidade formadora da matéria seria esse átomo.
que seria uma partícula muito pequena, extremamente pequena, e ela seria indivisível, tá? Ela seria tão pequena que os olhos humanos não conseguiam enxergá-la, tá? Mas ela existia para eles, e ela queria formar todas as coisas existentes no planeta. Para essa teoria filosófica, tá, do Demócrito e do Leucipo, a gente dá o nome de atomismo, né, que é a teoria filosófica sobre o átomo. E perceba que a gente está tratando aqui sobre teorias filosóficas, tá? Por quê? Como eu disse no início, esses questionamentos, essas teorias, tá, não havia comprovação porque não havia ciência. Então aqui as pessoas faziam sugestões, os filósofos, né, eles filosofavam, eles pensavam sobre o assunto, tentavam chegar em uma ideia, um conjunto de ideias que fosse mais conciso, que fosse mais coerente. Mas a gente não tem comprovação científica porque a gente não tinha ciência desenvolvida, tá? Por isso que são teorias filosóficas. Ela fica no campo que a gente chama de metafísico, tá? E ela não é comprovável, né? Ela é questionável, ela é passível de debate, de questionamento, mas não existe uma comprovação científica porque não existe ciência desenvolvida, tá bom? Então, a primeira teoria filosófica sobre a natureza da matéria é o atomismo esse que era de Demócrito e de Leucipo, tá? Só que imagina o seguinte, para eles, esse átomo seria uma esfera bem pequenininha, invisível ao olho humano, que queria formar toda a matéria existente no planeta. Hoje, se a gente chega para uma pessoa que está assim, há bastante tempo afastada da escola, que não tem contato com o letramento científico, não tem contato, né, com o letramento da ciência da natureza, ou com a química, com a física, com a biologia, você chegar para uma pessoa hoje em dia mesmo, a falar, olha, pegar aqui, esse meu celular, se a gente for dividindo, vai chegar em partículas tão pequenas que não podem mais ser divididas. Essas partículas são chamadas de átomos, tá? Só que esses átomos, eles são invisíveis ao olho humano. Só que quando eles se juntam, eles vão formar meu celular. Tem muita gente que vai enxergar isso hoje em dia com muita estranheza, né? Imagine isso há 450 anos antes de Cristo. É inimaginável você chegar para aquele conjunto de filósofos, você chegar para a sociedade e falar que a matéria do planeta era feita de partículas invisíveis, sendo que você poderia enxergar o produto final. Então, com isso, o atomismo, né, essa teoria filosófica do átomo, do Demócrito e do Leucipo, ela caiu em desuso, porque as pessoas não acreditavam que esse átomo existia. Então, ela caiu em desuso, ela não foi utilizada. Só que a partir disso aí teve um pontapé inicial para quê? Para outros filósofos, eles conseguirem propor explicações para a natureza da matéria que fossem mais convincentes do que a explicação do Demócrito e do Leucipo. A partir disso aí, a gente vai começar a falar sobre outras teorias filosóficas aqui agora, né, que são de outros filósofos ali da Grécia Antiga. Para começar, a gente vai ter aqui o Tales de Mileto. Esse aqui é o busto do Tales de Mileto, tá? E o Tales, ele pensava o seguinte: a água, ela é abundante no planeta. A vida, como se conhecia, tá? Na época, ela dependia da água para sobreviver. Devido a essa abundância e essa importância, a água, ela seria a unidade básica formadora da matéria para o Tales de Mileto, porque a água estaria em todos os lugares, né? Então ela seria a composição básica de tudo que existia. Isso foi bem aceito? Foi. Por que isso foi bem aceito? Porque todo mundo conhecia a água, todo mundo sabia da importância da água, tá? Então fazia muito mais sentido você falar que a matéria ela seria formada por água do que você falar que a matéria seria formada por esse átomo que era invisível, que ninguém enxergava. Então essa teoria aqui do Tales de Mileto foi bastante aceita, tá? Só que não ficou por aí. Existia outro filósofo, tá, que também veio propor outra coisa. Esse daqui é o busto do Anaximenes, com essa cara de poucos amigos, tá? O Anaximenes, ele fazendo uma análise
do que o Tales de Mileto havia proposto, ele sugeriu o seguinte: precisamos do ar também para sobreviver. A gente precisa do ar para respirar, tá? A gente sente o ar, a gente sente o vento, a gente sabe dessa importância. O ar está presente nos menores espaços existentes do planeta. Então, o ar, ele vai ser a unidade formadora da matéria. Vai ser o ar, né, que ele vai compor tudo que existe no planeta. Então, a teoria filosófica sobre a natureza da matéria do Anaximenes é de que o ar era essa unidade formadora da matéria. Foi uma teoria bem aceita? Foi. Por quê? Todo mundo conhecia o ar, sabia da existência do vento, sabia da importância que ele tinha. Tá? Então, foi outra teoria filosófica que também foi aceita para explicar a natureza da matéria. Então, aqui agora nós temos duas teorias filosóficas. E percebam, tá, que a partir de agora os nomes desses filósofos vão começar a ficar cada vez mais estranhos. O Tales de Mileto é até normal, mas o Anaximenes é um nome um pouco mais incomum. Nós temos um terceiro filósofo grego aqui, tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui mais ou menos 450 anos antes de Cristo, que ele é chamado de Empédocles. O Empédocles também, percebendo essa movimentação desses filósofos, tá, em propor uma teoria que explicasse a natureza da matéria, ele sugeriu o seguinte: o fogo, ele é uma unidade de transformação. Tudo que entra em contato com o fogo, tá, vai se transformar em alguma coisa. Se eu pego uma madeira e coloco ela em contato com fogo, ela vai virar cinza. Se eu pego, sei lá, um papiro, se eu pego, sei lá, uma folha, coloco em contato com fogo, vai virar cinza. Então, o fogo, ele transforma, tá? Como o fogo, ele é uma matéria de transformação, para o Empédocles, fazia sentido pensar que ele seria a unidade formadora da matéria que existia no planeta. Porque o fogo era conhecido, é um elemento vital do planeta que transforma, e para ele foi a explicação. É um pouco doido, né? Porque a gente sabe que todo mundo também sabia que as coisas não pegavam fogo do nada. Porém, fez sentido para uma certa quantidade de pessoas, porque todo mundo também conhecia o fogo, e todo mundo, assim, sabia da importância dele, sabia que ele realmente era um elemento de transformação. E por último, observa, nós tivemos aqui um filósofo que propôs a água, outro que propôs o ar, outro que propôs o fogo. Está faltando somente o quê? Terra, tá? Os 4 elementos vitais do planeta. Esse daqui era o Heráclito, tá? O Heráclito, com essa cara, né, com essa fisionomia também bem amigável, ele propôs que a Terra seria a unidade formadora da matéria, por conta da abundância da Terra, por conta que a Terra era a matéria-prima, né, para você se fazer muito produto, para você fazer uma cerâmica, para você fazer barro, para você retirar metais, para você transformar em utensílios, né, para você pegar ali o ferro, pegar o cobre, tá? Então, muita coisa vinha da terra. Então, a terra ela era essencial. Como você fazia muito produto com a terra, fazia muito sentido você falar que a terra ela era a unidade formadora da matéria, tá? Do nosso planeta. Então, observe que nós temos 4 filósofos, e esses 4 filósofos aqui proporam que um elemento vital do nosso planeta era a composição básica da matéria que existia. Tá? Cada um propondo uma coisa separadamente. E separadamente, essas 4 proposições, elas foram assim, muito aceitas. Por que essas 4 proposições foram muito aceitas? Porque todo mundo conhecia realmente esses elementos, sabia realmente dessa importância que eles tinham, e era muito mais explicável do que você falar que a matéria ela seria composta por uma substância, ou né, por um elemento, que você nem poderia ver a olho nu. Então você não sabia realmente se existia ou não. Tá?
Daí você imagina o seguinte, eu tenho, né, esses 4 elementos aqui, aí você vai pensar, nossa, juntar esses 4 elementos eu vou chamar, sei lá, o Capitão Planeta, ou eu tenho esses 4 elementos vitais da Terra, né, a gente unindo eles, a gente vai ter a lenda de Aang ali do Avatar, que dobra os 4 elementos. Porém, teve outra pessoa que, fora o Capitão Planeta, fora o Aang, ele conseguiu conciliar essas 4 teorias em um só. Ele foi muito sagaz, ele foi muito esperto em estar fazendo isso, tá? Esse filósofo, ele foi o Aristóteles. O Aristóteles ele já era muito respeitado, ele já era muito conhecido ali na Grécia Antiga, tá? E ele, percebendo essa movimentação de tentar propor uma explicação para a natureza da matéria, ele uniu o que os 4 outros filósofos já haviam sugerido. Então ele uniu isso em uma coisa só. Então, para ele, a matéria, a unidade formadora da matéria de tudo que existia ali no planeta, era composta pelos 4 elementos vitais do planeta: a água, ar, fogo e terra. Então isso foi amplamente aceitável, né? Ao invés de você estudar isso separadamente, aceitar isso separadamente, o Aristóteles, ele juntou isso em uma coisa só. E fazia muito sentido, e foi uma ideia que ela foi comprada, tá, durante muito tempo. Vocês aqui, a gente está vendo agora sobre, né, falando sobre esses filósofos gregos, chegamos no Aristóteles, que é um filósofo que extremamente famoso. Vocês vão ouvir falar sobre esse e outros, não só aqui em química, mas também em matemática, mas também em biologia, mas também em física e por aí vai, né? Não só em história e filosofia. Por quê? Nessa época das teorias filosóficas, nessa época da escolástica grega, nessa época aí da Grécia Antiga, como eu disse, não havia ciência. Então, uma pessoa, né, um filósofo, ele se questionava sobre muitos assuntos da sociedade, muitos assuntos do planeta. Então você tem filósofos ali que têm proposições, que têm pensamentos na química, na matemática, na física, na biologia, na medicina e por aí vai. Um só fazendo proposições para vários assuntos, tá? Isso vai ser muito comum aqui. Então, nessa nossa primeira parte, a gente viu o que é uma teoria filosófica, quais foram as teorias filosóficas que propuseram uma explicação para a natureza da matéria. Então, a gente começa lá com o atomismo de Demócrito e Leucipo, passamos para os 4 elementos vitais do planeta, sendo propostos por Tales de Mileto, Anaximenes, Empédocles e Heráclito. E a gente chega aqui no final agora com a proposição do Aristóteles, que foi unir essas 4 teorias em uma só e que foi amplamente aceita durante mais ou menos aí 1000 anos. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar a partir disso aqui. Até mais.